consegui um emprego entregando panfleto no meio da rua. Sério, esse foi o meu primeiro emprego. Entregando panfleto no meio da rua. Com vergonha dos meus amigos quando apareciam, mas eu queria pagar minha faculdade. E aí eu comecei a minha trajetória profissional entregando panfleto. Você vê isso nas empresas hoje? Você vê que elas estão mais preocupadas com o mal e acaba esquecendo de fazer o arroz com feijão do dia a dia? Cara, pra ser muito sincera, as empresas estão muito preocupadas em vender. Elas estão preocupadas em vender que elas não conseguem ver mais nada. Então eu comecei a chamar os palestrantes nacionais e eu só porta na cara, tipo, quem é você? Nem te conheço, como é que eu vou palestrar pra você? E aí o que eu falei? Eu falei, poxa, vamos pros Estados Unidos, vamos pegar os tampas fora do Brasil. E aí eu falei com o Lincoln Morphy. Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, você, telespectador do Era Uma Vez Podcast, você, caçador de experiências memoráveis. Aqui a gente já recebeu grandes figuras do mercado nacional e internacional. Já foi galera da AWS, da Globo, da IBM, da BRH, enfim, de todo canto. E só pessoas lindas e maravilhosas, com excelentes experiências e excelentes histórias para contar para você melhorar o seu trabalho. A experiência que você vive, a experiência que você entregue. Eu sou Bruno Gonçalves, sou host, apresentador deste podcast, sou palestrante, já impactei mais de 100 mil pessoas em diversas palestras pelo Brasil, pelos Estados Unidos e também pela Europa. E esse podcast já tem mais de 100 mil visualizações com toda essa gente bacana. E hoje, você não pode perder, fique aí sentadinho, agarre na tela do seu celular, agarre na tela da sua TV, recoste seu sofá, pegue uma pipoca, porque hoje voltamos às origens deste podcast para falar sobre a experiência do cliente. Esse podcast nasceu para falar sobre a experiência do cliente e aí a gente viu que experiência está no centro de tudo. Está no centro do marketing, está no centro das vendas, está no centro do business, do negócio e dos negócios. E hoje, para falar sobre isso, a grande especialista, minha amiga do coração, Camila Barbalho, seja bem-vinda ao Era Uma Vez Podcast. Obrigada, Bruno. Eu tô muito, muito feliz pelo convite de estar aqui, poder falar desse assunto que eu tanto gosto, ainda mais com você, que é meu best, que a gente, né, tá junto aí em várias jornadas pelo Brasil afora. Maravilha. Camila, você sabe da importância desse tema, experiência do cliente, e você sabe aonde as pessoas vacilam nesse tema de experiência. Eu acredito, por mim eu mudava de nome. Não seria experiência do cliente, seria experiências humanas. Porque a gente tem experiência do cliente, do colaborador, por que não do fornecedor, por que não do palestrante? Estava conversando aqui agora há pouco como o CSX Week, seu evento, que a gente vai falar sobre ele, me tratou bem, trata bem os palestrantes, coloca num hotel top, né, leva de um jeito muito bacana para o evento, trata bem durante o evento, mas isso não acontece em todos os eventos. Às vezes as pessoas esquecem de quem entrega a experiência, do palestrante, do mestre de cerimônias, enfim, de quem está ali no palco. E aqui, neste podcast, a gente quer tratar bem quem tá aqui como nosso convidado. E é por isso que a gente quer hackear o seu cérebro. A gente quer hackear a sua estante para você nunca mais esquecer deste momento. E é por isso que temos aqui a pequena Camila. E com o vestido do CSX, hein? Eu reconheci. Gente, olha, eu amei. Eu sou louca por esse vestido, né? Você sabe, eu fiquei apaixonada, obrigada, eu amei. Muito obrigada pelo carinho, é muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a experiência do cliente, que é algo que a gente tanto faz. Gente, olha que lindo, ó, ali, ó. E acabei de ver que o vestido tá na sua foto do celular. É, o vermelho. Maravilha, então a galera acertou no vestido. Vocês acreditam que eu não ia usar esse vestido? Eu sei. Não ia usar esse vestido. Eu e a Camila fomos te convencendo a usar esse vestido. Foi os percussores, porque eu falei, gente, esse vestido é demais, não dá. E a galera, não, mas você tem que fazer. E é engraçado, né? A gente fica com medo de fazer algumas coisas, por medo do que as pessoas vão pensar e vão achar. E graças a Deus eu tenho amigos como o Bruno, que falou, pelo amor de Deus, bote esse vestido vermelho e se joga. Poxa, um evento, já que você falou, eu vou começar aí, tá? Um evento num castelo. E não é um evento sobre a Disney, é um evento de experiência do cliente. Num castelo, você não vai usar o seu vestido mais legal? Tem que usar.
Se arrependeu? Não, nenhuma. O pessoal ficou super... Todo mundo falava desse vestido. Gente, ó, que vestido lindo, que vestido lindo. Isso serve porque a gente, às vezes, fica com medo de fazer as coisas, né? Se sentindo insegura. Então, vai a dica, gente. Vai lá e se joga. Não tenha medo, não. Pega e faz. Vai lá e faz. Isso daria muito pano pra manga pra um papo motivacional. Mas vamos focar em experiência do cliente hoje, Camila Barbalho. Não seremos motivacionais. Tamo junto. Camila, Ah. como é que você chegou e não quero trabalhar com experiência do cliente? Um dia você acordou de mau humor e falou: vou trabalhar com experiência. Foi assim? Não, não foi assim. Vou falar super sincero, tipo assim, eu gosto muito de ser sincera porque nada é flores, nada é, eu vou acordar e vou trabalhar. Não, foi a minha trajetória de vida que foi me levando para a experiência do cliente. Se me perguntasse, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, Camila, você vai trabalhar com a experiência do cliente? Eu jamais diria isso, porque eu sempre faço o que eu faço agora. Eu sempre quis ser empresária, dona de empresa, nunca pensei em trabalhar exatamente com a experiência do O cliente. que você quer ser quando crescer? Rica. Quase isso. Quase isso. Então, o que aconteceu? Eu vou começar a contar rapidamente como é que eu cheguei na experiência do cliente. Não precisa ser rapidamente também. Pode contar a história, tá tudo certo. Foi o seguinte, na verdade, eu queria fazer faculdade de administração, porque, pô, se eu fosse ser dona de uma empresa, eu preciso entender como é que eu administro uma empresa. E eu cheguei pra minha mãe, falei, mãe, paga aí minha faculdade. E minha mãe falou assim, minha filha, eu tenho mais 2 filhos, se eu pagar o seu, eu tenho que pagar o dos outros 2, então eu não posso fazer isso. Eu falei, caramba, não tô acreditando. E aí, eu consegui uma bolsa na escola e falei assim, mãe, paga pelo menos o primeiro mês, é o tempo que eu consigo um emprego e começa a pagar. Só que minha mãe não botou fé em mim, não pagou. Não tem problema não, eu falei, vou conseguir um emprego. E consegui um emprego entregando panfleto no meio da rua. Sério, esse foi o meu primeiro emprego. Entregando panfleto no meio da rua. Com vergonha dos meus amigos quando apareciam, mas eu queria pagar minha faculdade. E aí eu comecei a minha trajetória profissional entregando panfleto. E graças a Deus, não fiquei muito tempo, eu comecei entregando panfleto, mas eu me destaquei logo e eu trabalhava na Americanas. Meu primeiro emprego foi na Americanas, loja Americanas. E só que meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu fiquei muito bacana, meu pai era aquela coisa na minha vida e tal. E aí eu não consegui ficar no emprego, saí. Quando eu saí, eu fui trabalhar. Aí fiquei um tempo sem trabalhar, e aí eu falei, pô, preciso continuar a faculdade, preciso trabalhar, e fui trabalhar na área de vendas. Foi quando, Bruno, eu peguei a aversão à venda de um jeito que eu demorei muito para entender que vendas não era aquilo que eu fui trabalhar. E as pessoas fazem o seguinte, tinha uma meta impossível de alcançar. E você fica com medo de perder o emprego, porque se você não atinge a meta e tal. E eu falei, poxa, eu quero sair desse emprego, quero sair desse emprego, quero sair desse emprego. E aí eu entrei numa construtora como analista para atender CRM, ligação. Nossa. E foi aí onde tudo começou a minha jornada de CX. E aí, primeiro C de cliente foi no CRM, de Customer. Atendendo ligações e resolvendo broncas de clientes lá nessa empresa. Isso em que cidade, pra gente se Então, localizar? Eu sou de Brasília, mas o meu pai se aposentou e queria morar no Nordeste. A gente foi para Natal. Então, eu comecei a trabalhando em Natal nessa empresa. Eu moro hoje em Recife, eu vou contar como é que eu cheguei em Recife, vou contar. Ótimo. E aí, eu me destaquei bastante, porque eu me dei muito bem lidando com o cliente. Porque eu tenho um grande critério na minha vida, é o seguinte, eu sempre falo a verdade, doa o que doer. Porque o cliente, ele me respeita no final das contas. Ele, pô, a Camila foi sincera comigo, e aí eu fui criando notoriedade, fui crescendo, até que o pessoal falou assim, Camila, eu queria convidar você para cuidar do Nordeste inteiro. Só que você vai precisar se mudar, você vai precisar morar em Recife. Porque Recife era o melhor polo aéreo para poder viajar entre o Nordeste. Eu falei, cara, eu topo, eu trabalho no futebol clube, claro, eu quero o desafio. E aí foi quando eu comecei a viver esse universo de experiência, entender como é que funciona. Foram mais de 10 anos trabalhando nessa área. E quando a gente chega no nível de liderança, só chega para você as broncas que ninguém abaixo de você conseguiu resolver. E aí foi quando eu comecei a lidar muito bem com isso. Só que a empresa falou assim, olha, Camila, a gente vai fechar as operações Nordeste depois de quase 10 anos na empresa. Eu falei, e agora? Eu não queria vir para São Paulo, porque ela é de São Paulo. Falei, pô, eu não quero ir para São Paulo, não quero voltar para Brasília. O que eu faço? Falei, cara, vou abrir minha empresa. Vou pegar esse know-how que eu tenho de conhecimento e experiência do cliente, vou fazer outros cursos. Fiz curso nos Estados Unidos, que é onde é grande boom da experiência do cliente. Fiz vários cursos no Brasil de todos os especialistas, Cláudia Vale,
todo mundo do Brasil que tinha curso de CX/CS eu fiz, e foi da onde surgiu a K-University, que é a instituição de ensino que capacita profissionais da área de CX. Não, gente, mentira. Antes da K-University, foi a K-Customer, que é a consultoria. O que acontece em consultoria? Todo mundo começa na consultoria, né? Consultoria! Só que o grande lance, ninguém sabia como implantar a metodologia dentro da empresa. Então, por mais que eu fosse consultor, se eu não tivesse um profissional que soubesse como funciona a metodologia, não funcionava. Eu falei, pô, a gente precisa capacitar essas pessoas. Aí foi quando surgiu a K-University. Aí a gente capacitando, tá, aquela coisa toda, só que eu falei, pô, a gente precisa fazer que mais pessoas entendam o que é de fato a experiência do cliente, que não é só rir na fonte, não é só tratar o cliente bem, existe uma metodologia de sucesso do cliente, experiência do cliente. Foi quando surgiu o CX Week online, que a gente queria democratizar, a gente queria dar, que todo mundo conhecesse sobre o sucesso e experiência do cliente, onde a gente trouxesse um movimento onde tratar o cliente bem não é só uma exceção, fazer parte do dia a dia. E aí foi o CX Week online, aí o pessoal queria o presencial e lançamos o presencial, e resumidamente foi onde a gente chegou aqui no CX Week presencial. E aí a gente se conheceu no CX Week online. Fui no online. E aí um grande lance que você falou no começo, foi assim, poxa, Camila, é impressionante ver como vocês tratam bem a experiência. Eu tenho o seguinte, eu não tenho como falar alguma coisa que eu não faço. Eu não vou falar sobre a experiência do cliente e não te dar uma boa experiência. Para mim, isso não é concebível. Então, nossos alunos na área de na K-University falam, poxa, velho, tudo que vocês ensinam dentro da metodologia, vocês estão aplicando aqui, a gente consegue ver. Fazer. Exatamente. Nossos palestrantes falam isso, nossos fornecedores falam isso, nossos patrocinadores falam isso, porque a gente traz experiência para tudo. Então, a gente realmente, não só fala, mas como prega, né? Então vamos falar de CSX online, porque quando eu fui palestrar lá, eu não tinha ideia do tamanho que o evento tinha, e foi aquele corre-corre por conta de trocar a palestra 2, 3 dias antes de acontecer, porque colocou evidências, mas eu deixei um tempo parado, que eu pensei que a galera ia poder dar pausa, mas era online, e aí, assim, quase acabando o tempo, a gente trocou, deu tudo certo, aconteceu. Fui parar nos top 10. Fui parar nos top 10. Eu nem sabia que tinha top 10 e fui parar lá, hein? E de onde surgiu essa ideia de... Poxa, eu quero democratizar o acesso à experiência e eu quero fazer um evento gratuito. Como que essa conta se paga e por que fazer? Então vamos lá. Primeiro, o CX Week ele ia ser presencial, ele não ia ser online, só que ele começou no boom da pandemia, quando deu aquele negócio, não podia mais. Então, o primeiro foi em 2020. Foi 2020. Ia ser presencial, 2020, e deu pandemia, não podia mais ninguém sair, não podia nada. E eu olhei pra Eric, né, que é meu sócio e marido, falei, e agora? Aí ele, agora é online. Aí eu falei, poxa, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, então vamos pensar grande. Só que com 2020, quem era a Camila no Jogo Bicho? Ninguém conhecia a Camila, ninguém sabia quem era a Camila. Então eu comecei a chamar os palestrantes nacionais e eu só porta na cara, tipo, quem é você? Nem te conheço, como é que eu vou palestrar pra você? E aí o que eu falei? Falei, poxa, vamos para os Estados Unidos, vamos pegar os tampas fora do Brasil. E aí eu falei com o Lincoln Morphin, falei, Lincoln, a gente tá fazendo um evento aqui no Brasil, 100% gratuito, queria saber se você faz parte. Ele topou na hora. Diferente do Brasil, que eu tinha muita dificuldade, ele ficou super... No Brasil, eu não. O cara fudidão nos Estados Unidos topou na mesma hora. Eu falei, gente... Aí eu falei, cara, é o canal. E eu fui falar com a Jeanne Bliss, também dos Estados Unidos, também conhecida na área de CX. O Lincoln é de CS e a Jeanne Bliss é na área de CX. Ela tem vários livros, inclusive. Mandei o meu pra ela. Falei, Jeanne, tô fazendo... Aí ela... Topo na hora! Eu, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. E aí, com eles dois, como palestrante, o resto... Aí a galera veio, né? Veio. E aí, a gente tinha 100% gratuito, online. E a gente tinha, de verdade, a ideia era... Como é que a gente queria... Ninguém faz nada de graça. Tipo, Camila, você fez... Não, claro. A gente tinha a ideia de... Qual era a ideia? Pô, a gente vai democratizar, as pessoas vão entender. E elas entendendo, vamos nos contratar. Então, a ideia do CX Week Online era essa, fazer com que as pessoas entendessem o que era a metodologia e, através da K-University, se capacitar para poder se entregar. Só que aconteceu o inesperado. A gente achou que ia lá, sei lá, dar 2.000 pessoas inscritas, aquela coisa
né, pequena. E deu um boom. Deu 10 mil pessoas inscritas. A Microsoft entrou em contato com a gente querendo patrocinar. A gente nem sabia o que que era patrocínio, o que que era Media Kit. A gente, meu Deus, e agora? Eles ensinaram a gente. A gente aprendeu, eu gosto dos melhores, né? A gente aprendeu com a Microsoft, depois veio o Zendesk, Freshwork. E a gente nem... Tipo, do nada, algo que a gente não esperava ganhar zero, porque a ideia era, de fato, fazer que as pessoas conhecessem a K-Universe e contratar no futuro. Começou a gerar dinheiro, começou a ganhar. Eu falei, gente, como assim? E foi muito gostoso porque a gente fez com vontade de querer dar certo, sabe? Com vontade de ajudar as pessoas, vontade de democratizar, trazer grandes patrocínios e veio esse bônus aí que foi os patrocinadores e que foi muito bacana. E Você hoje já começou com o pé no peito, primeiro patrocinador, Microsoft. Microsoft foi nosso primeiro patrocinador, Zendesk, Freshwork, foi mais de 10 patrocinadores no primeiro ano. Foi muito louco, assim, e a gente nem sabia. E foi muito legal, porque eu penso assim, quando você faz uma coisa de verdade, de coração, não tem como dar errado, sabe? Porque a gente fez com coração, que a gente quis fazer pra ajudar de verdade. Vamos democratizar e trazer grandes. Porque quanto é uma palestra da Gianni Bliss? Tipo, é caríssimo no Lincoln Muffin. Tipo, e foi Foi bacana. 30, 40 mil dólares, né? Ah, eu não sei. Eu tive num evento com uma galera dessa, é por aí. Eles são bem... É por isso que eu abri minha empresa nos Estados Unidos. Né? Vamos ver se a gente chega... Se eu cobrar 10 mil dólares, um dia eu já tô bem feliz. Bem feliz, que a galera é de 30, 40, 50 pra cima. E você conseguiu o impossível. E aí, obviamente, por causa dessa galera vindo, nem vindo, né? Gravando a palestra e fazendo o evento acontecer aqui, os outros acabaram topando. Teve gente que não topou no começo, depois topou, depois que eles vieram? Ou você nem foi atrás mais? Gente, não, porque, nossa, não, vou contar. Por favor, por favor. É o seguinte, quando você não é ninguém, você muitas vezes até humilhado, tipo, quem é você no jogo do bicho, né? E, nossa, vieram atrás de mim, falando, olha, eu vi que vai ter Jeane, não sei o quê, eu queria participar, ainda dá tempo. Pessoas que não falavam comigo, veio falar comigo, no CX Week do ano seguinte, aí eu já tinha fechado a grade, no ano que vem. E, tipo assim, eu fiquei famosa, sei lá, de que ninguém sabia quem era eu, famosa assim, né, dentro do universo, do mercado do de palestra ali. E aí, quem não sabia quem era eu, já, poxa, eu quero palestrar. E foi bacana, assim. E eu acho bom, porque eu acho que o CX Week é um ecossistema que ajuda todo mundo. A gente ajuda os palestrantes, a gente dá notoriedade para os palestrantes, a gente dá visibilidade para os patrocinadores e a gente traz bons conteúdos para quem está assistindo. Então, todo mundo ganha. E eu acho que o melhor negócio é quando todo mundo sai feliz. Por isso que eu acho que o CX Week é esse fenômeno, porque todo mundo ganha. Eu não entro num lugar onde só uma pessoa ganha, ou só um lado ganha. Todo mundo tem que estar bem para ser um sucesso. Com certeza. Pelo menos assim, pra mim foi uma grata surpresa no ano passado, quando eu fiz o online. E aí você grava a palestra, envia pra vocês. Obviamente, imagino que vocês assistem pra ver se tá minimamente decente. No primeiro era, gente. No segundo já tinha uma equipe pra assistir. Maravilha. E aí eu falei, bom, vai dar umas... Sei lá, vai dar umas 200 pessoas, tá tudo bem. E aí, eu lembro que eu tava em outro evento no dia que ia passar a minha. Aí eu saí de uma palestra no evento da Blueprint, que é uma empresa que organiza eventos de CX e de liderança. Eu saí correndo, fui pro saguão do hotel, peguei o computador e fui acompanhando a galera lá. E deu 2.900 e o caramba. Eu falei, gente, a galera tá achando que é o Cortella, que é o Clóvis, estão enganando essas pessoas. Como que elas estão aqui pra assistir a minha palestra? Cara, foi muito legal, foi uma repercussão super positiva. No meio da palestra tinha uma parte meio que interativa que eu pedia para as pessoas gravarem e postarem, não sei o que lá, e veio uma resposta absurda. Meu Instagram inundou de gente gravando lá a parte de evidências e tudo mais. E eu fiquei realmente, caramba, que nunca tinha visto um evento online acontecer dessa forma, gravado ainda, né? Passando ao vivo. Você sabe que nem todo mundo sabe que é gravado, as pessoas ainda acham que é ao vivo. Muita gente acha que é ao vivo. Sério? Sério. Ah, não conta não, deixa achar que é ao vivo. Já contamos, já. E eu acho que... E você sabe que foi o CSX Week que me deu uma ideia, que eu tô começando a comercializar agora, que é muitos clientes não têm budget para contratar uma palestra presencial ou mesmo uma online ao vivo. E aí eu criei um produto, agora eu vou falar, vão me copiar, dane-se. Que eu falo, olha, eu tenho um modelo de palestra que foi baseado no modelo de vocês,
que eu posso gravar a palestra para vocês, é um conteúdo que você tem mais controle, é um conteúdo que eu posso editar e colocar efeito especial, que nem eu coloquei no de vocês, voltei do passado, fui pro futuro, não sei o que lá, fica muito legal, e aí vocês têm o direito a rodar uma vez, só uma vez, e vocês podem transmitir ao vivo para quantas pessoas vocês quiserem, como super funcionou no CSX Week. E aí o cliente pergunta, mas você já fez isso? Eu falei, já fiz e funcionou. Foi sucesso! E você sabe que eu sempre meço o NPS depois, né? Vocês tiveram a medição de vocês, que a gente ficou lá no top 10, e eu meço o meu NPS depois. E ser gravado não mudou a nota média. A minha nota média até hoje, tem mais de 2.000 avaliações, inclusive as do CSX Week. A minha nota está em 9,91. E naquela época, mais ou menos um ano atrás, eu tinha muito menos avaliações, mas a média estava em 9,7, 9,8 e ali ficou, né? Ficou mais ou menos na mesma média. Então não atrapalhou a experiência. Eu acho que inclusive deve ter ajudado na experiência porque você controla o conteúdo e tudo mais. Qual que é a percepção do público com as palestras online? Então, o que que acontece? Por que que a gente consegue ter uma visibilidade muito grande nas palestras, né? Que fala, poxa, Camila, como é que você consegue ter 2.000 pessoas assistindo? Eu acho que primeiro é a parte da curadoria. A gente tem um trabalho muito árduo de trazer realmente pessoas que vão trazer conteúdos relevantes e práticos que elas possam aplicar no dia a dia. Inclusive no CSX Week Online, não são palestrantes que estão lá, são grandes executivos de grandes empresas que contam como é que eles fazem dentro do seu negócio. Então, esse é o motivo para que as pessoas assistam, né? Esse é o motivo de ser um sucesso. E ele não perde essa essência exatamente por ser um bom conteúdo. Eu acho que quando você tem um bom conteúdo, ela nunca acaba. E aí as pessoas falam, eu quero participar do presencial. Todo mundo quer o presencial, mas o online, ele te traz um rastro muito maior do que o presencial, porque 35.000 inscritos, eles recebem e-mails, mesmo que ele não assista. Ele vai ver sua fotinha lá como palestrante, a gente tá lá divulgando, vai ter 2.000 pessoas assistindo. Então, a divulgação do online é muito, mas muito, mas muito superior ao presencial. Mas todo mundo quer no presencial, aquela parte mais ali, mas o online, ele traz isso. E assim, todo ano, vou mentir não, todo ano a gente fala que, gente, ninguém mais aguenta assistir nada online. Ano passado a gente falou, será que vai dar gente? Será que as pessoas vão assistir? E deu, graças a Deus. Esse ano a gente tá com a mesma dúvida, porque rola essa dúvida. E se Deus quiser, vai ser um sucesso. Já abriram as inscrições esse ano? Já, né? Já tá com quase 40.000 inscritos. Então você não tá mais com essa dúvida, Camila. Essa dúvida já foi embora, né? Acontece, sei lá, eu sempre tenho um pé no chão, sempre gosto de me manter ali no pé no chão, porque se der ruim eu já tô... Já tá preparada, né? Pelo menos já tá preparada pro pior. Sempre. Então não tem como. Quando você já fez anteriormente, já funcionou, já desdobra pro online. E eu acho que pra quem tá palestrando, pra quem tá contando case, e lá eu trouxe um pouco do case do Hop Hari quando eu palestrei, não tem como ser ruim. Primeiro, 35.000, 40.000 pessoas participando. Depois tem... Aí é óbvio, você tem que estar no ranking depois, porque o ranking acho que é um validador de qualidade de conteúdo. Então, Camila, você vai ter que me aguentar, porque até o próximo online, no meu LinkedIn tá lá. Top 10 palestrantes de CX do Brasil. Porque é isso. Porque você tem lá os mais fodões do Brasil e você tá junto com uma galera... Isso te proporciona uma certa autoridade que com certeza é validada na hora de alguém te contratar para fazer coisas. Então, para além de você ajudar quem está ouvindo o conteúdo, você ajuda a construir carreiras de pessoas que são relevantes para esse mercado. Porque o caminho natural, e eu sei que você não gosta de se chamar de palestrante, mas o caminho natural dos executivos, seja... para quem fala de experiência do cliente, liderança, marketing, o caminho natural do executivo é virar palestrante. Ou ele vai virar palestrante, ou ele vai abrir uma consultoria, né? Ricardo Pena, genial, né? Saiu da Avaya, abriu a... People Experience. Eu tô com o livro dele aqui na minha frente, assim. A People Experience, que é genial para montar a jornada do cliente. Então, ou você vai virar palestrante, ou você vai virar consultor, vai abrir uma consultoria, ou você vai fazer tudo isso junto, né? Então, ter participado ou participar de eventos como o CSX Week
te coloca no radar, né? E as pessoas passam a te observar. E aí, Inclusive, teve pessoas que saíram da executivo, trabalhavam como executivo e saíram para virar palestrante depois do Sessions Week. De ser convidado várias vezes. Falou, pô, vou ganhar, viver a vida de palestrante. Já tivemos esse caso assim. eu já disse pra vocês terem uma agência de palestrantes. Ó, Não. só a participação no CSX Week online, mais o presencial, eu acho que pra mim, naquele período dos dois, e depois também rola mais alguma coisa, eu acho que eu vendi uns 80 mil reais em palestra. Tá vendo? O CX Week é isso, ele ajuda realmente pessoas. É por isso que eu gosto do CX Week. É essa troca, é todo mundo ganhando. E não desista, Pra é mim é um muito negócio que é feliz. super importante, super importante. E agora falando do presencial. Tá. E aí você fala, bom, era pra ser presencial, virou online, passou a pandemia, vamos voltar pro presencial. E aí você acordou e falou, quero fazer num castelo. Na verdade, foi o público que pedia. Tipo, Camila, vamos fazer O um. público pediu no castelo? Não, pediu tá. presencial. Eu quero presencial, eu quero presencial, eu quero presencial, eu quero presencial. E o que acontece? Eu penso o seguinte, eu falo, eu não quero fazer mais o mesmo. Se for pra fazer mais o mesmo, não sou eu. Não, tipo, eu prefiro ser copiada do que copiar alguém. E aí eu falei, pô, eu preciso fazer num lugar inusitado. Aí tinha um castelo lá do Brenan. E lá, naquele castelo, eles fazem casamentos, mas nunca fizeram eventos corporativos. Eu falei, cara, vai ser o primeiro Mas vai ser ali. Vai. E aí quando eu fui orçar o castelo, eu falei, gente, como assim? Como castelo caro? 2 rins e um fígado. Por aí, eu falei, caramba! E o que acontece? Você tem que ter muito culhão, porque você pode dar certo e pode dar errado. Você não tem a certeza nem a garantia que Evento, não. que eu vou evento conseguir vender todos os ingressos, que eu vou... Não sabia. Eu falei assim, cara, Camila, e aí? E eu tenho um negócio que eu falo comigo mesmo, que é o seguinte. Quando eu tô na dúvida, eu pergunto, Camila, qual é a pior coisa que pode acontecer? Se a pior coisa que pode acontecer eu consigo segurar, eu vou. E aí eu olhei pro Eric, que é meu sócio, e falei assim, e aí, Guivão, ele... Vamos por sua teoria, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu falei, pô, a pior coisa que pode acontecer é eu quebrar. Tipo, eu gastar todo o meu dinheiro, ficar lisa, mas eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu sou uma pessoa inteligente, eu consigo erguer. Não tem problema nenhum passar por um perrengue, não. Eu vou arriscar. E a gente arriscou. E aí eu falei, cara, eu quero um castelo. O pior que pode acontecer é perder todo o meu dinheiro. Então vamos. Não, mas assim... você vai... Todo muito perto de todo, né? Porque para lançar minha carreira, eu criei um evento. E hoje eu falo, o evento comercialmente não deu certo. Para as pessoas que estiveram lá, foi incrível, porque eu catei até mendigo na rua para encher o evento, porque o marketing não foi bem feito, enfim, muito imaturo, mas o evento aconteceu. E o pior que podia acontecer, aconteceu. Tá prejuízo. 200 mil reais de prejuízo, que não era todo o meu dinheiro, era mais do que todo o meu dinheiro. Então, e aí a gente foi muito nessa perspectiva. Mas eu falei assim, olha, eu quero fazer num castelo, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo... E aí, Eric, ele é muito... Quem conhece Eric sabe, ele é muito razão. Eric é muito pé no chão. E eu sou muito emoção. Eu vou guiada na emoção, naquele negócio. E Eric, pé no chão, Camila, contas, dados e fatos. E eu tive que fazer conta com ele. Olha, a pior das hipóteses, sei o quê. E até que ele fez. E, gente, foi um sucesso. Foi um sucesso, assim. O primeiro presencial foi quando? 2022. Foi... E assim, não, Bruno, você não tem noção. Gente, eu era gordinha. Gordinha. E aí, vou contar essa loucura, porque vale a pena contar, porque as pessoas só verem o lado bom, né? Só ver a coisa acontecendo. E o que acontece? Só vê os champanhes que você toma, não os tombos que você leva. Exatamente. E o que acontecia? Eu tava numa fase de tentar emagrecer. Né? As pessoas ali que me conheciam, eu tinha colocado um balão gástrico, deu ruim, eu chorei muito e tal. Fui atrás do cirurgião e fui fazer a cirurgia bariátrica. Quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu não me lembrei que o evento era daqui 45 dias. Ulala! E eu falei, eu tava naquele desespero pra emagrecer. Falei assim, bora fazer, não sei o quê. E, eu fiz, tipo assim, pra quem é gordinho que gosta de comer, imagina você não poder comer. A limitação de tomar caldinho. Num evento desse, você não poder comer. Não é? Fazer um evento já é desesperador, não poder comer é mais desesperador ainda. Mas tudo bem, eu caí na loucura de fazer. E aí, o que aconteceu? Eu fingi que eu nem tinha feito cirurgia. E fui naquela loucura. Vai fazendo, Camila vai fazendo. E o que acontece? O problema é que o ser humano, ele por mais que a gente finja que tá tudo bem, que tá tudo certo, no dia eu surtei. A Globo tinha me ligado e falou assim, Camila,
a gente quer fazer uma entrevista com você, pra você contar sobre o evento. E você precisa estar aqui no estúdio de 7 horas da manhã. Aí a moça foi lá em casa e tal. Quando me maquiei, me arrumei, tava indo no caminho. Quando eu cheguei no meio do caminho, Eric olhou pra mim e falou assim: você tá bem? Eu. Gente, a minha maquiagem descendo assim. Eu falei, cara, daqui a pouco eu vou fazer uma entrevista na Globo e agora eu. E, gente, eu chorava compulsivamente, igual criança, assim. E Eric falou, Camila, se acalma, você vai fazer entrevista na Globo. E a maquiagem? Gente, desespero, aquela coisa. Aí eu cheguei na Globo, desconfigurada, toda borrando, preto caindo. E Eric falou, você quer que eu faça entrevista? Porque a gente é sócio, então ele podia fazer entrevista também no meu lugar. Aí eu toda com raiva, falei, não, eu vou fazer. Aí lá tem um camarim, limpei, gente, foi uma entrevista maravilhosa e foi tudo muito, muito certo, mas assim, eu quase surtei. Quase. Quase surtei ali. Mas foi, deu O que certo. que a gente aprende dessa lição nos relacionamentos? A culpa foi do Eric. Quem mandou perguntar? Não pergunta. Tem coisas, você está casado, você não pergunta. Foi, rapaz. Foi Bichinho. perguntar, a Camila pensou, acho que eu não tô bem, não. E desmontei no dia. E a moça que ia fazer meu cabelo não foi. Foi bem. E lá na Globo alguém te maquiou ou você foi na sua mesmo? Botou água no rosto, Não. limpou a cara? Não, tinha alguém lá que me ajudou, me arrumou e tal. E sabe quando você tá tão chateado que você não tá mais nem pensando se vai ser bom ou se vai ruim? Tipo, Mãe, eu tô na Globo. Vai, Camila. E graças a Deus foi uma das melhores entrevistas que eu fiz, assim. Depois dessa aqui hoje, né? Claro. E eu tenho esse negócio de sempre me superar, sempre me superar. E Eric, ele fala assim, Camila, você pra mim tem uma coisa que eu não teria. Como você falou, eu não sou palestrante. Eu palestro, mas não sou palestrante, Aham. né? E o que aconteceu comigo? Nossa, gente, eu vou contar, porque eu acho que as coisas de ruim que acontecem fazem com que você dá força pra você dar Uhum. certo. Fui convidada pra fazer uma palestra. Falei assim, aceito, né? E quando é palestra gratuita, pra mim é tranquilo. Não tô pagando nada, o que foi. Mas quando alguém paga pra eu palestrar, aquilo ali dá um peso pra mim muito grande. E aí, beleza, comprei passagem, vim aqui pra São Paulo. E aí era a gravação em estúdio de só eu e a câmera. Eu travei. Eu não consegui fazer a palestra. Gente, eu me sentia numa incompetência tão grande que eu dizia, nunca mais na minha vida eu vou palestrar, nunca mais vou me colocar numa situação dessa. Ao ponto que eu não consegui fazer a palestra mesmo. E aí o pessoal falou, então vamos fazer um bate-papo. E aí botaram outras pessoas, a gente começou a conversar. Eu quis devolver o dinheiro, porque eu falei, poxa, não faz sentido eu não me entregar. Mas eu fui e depois disso eu aceitei fazer outras palestras. Então eu acho que essa resiliência de se autossuperar é que faz a diferença. Eu acho que o sucesso do CX Week, da K-Universe, de tudo que a gente tá ali, é porque eu erro, dá merda, mas eu falo, beleza, Camila, aprende com seu erro e segue, sabe? Não é porque você errou, não é porque você deu merda aqui que você não vai conseguir fazer diferente. E aí eu vou me trabalhando para que eu consiga fazer melhor e cada vez melhor e me superar sempre, né? Porque errar faz parte do processo. Lógico. E a melhor régua que você pode dar é a sua, porque você comparar com o outro não faz o menor sentido. Mas eu comparo, viu? Você compara? Poxa! Porque se eu for me comparar, com quem que eu quero me comparar? Porque assim, eu sei quem é bom. E eu sei quem é ruim. E eu sei que tem um monte de palestrante ruim. De CX, de marketing, de um monte de coisa. Então, se eu quero me comparar, eu vou me comparar com o Clóvis de Barros Filho. E se eu me comparar... Assim, o Clóvis, ele não usa slide. E ele consegue prender a atenção de todo mundo. O Clóvis não usa evidências. O Clóvis não conta história triste, né, de alguém. Eu tenho tudo isso na minha palestra. Então, se eu for me comparar com o Clóvis, eu vou ficar na merda. Eu vou me sentir o pior ser humano do universo. Aí, eu prefiro me comparar comigo mesmo. E, óbvio, na hora que eu vou vender a minha palestra, eu preciso... Eu sei que tô concorrendo com alguns outros palestrantes e eu sei que eu tenho que me provar melhor do que eles. E tá tudo bem. Mas aí quem vai comparar é o cliente. E eu dou ferramentas para eles me compararem. Então, hoje, quando eu vendo, a minha palestra custa X mil reais. E é o seguinte, se o cliente, ou seja, se a plateia não gostar, eu devolvo o dinheiro.
Então, eu dou mais uma ferramenta pra ele me escolher. Fala, ó, se o Bruno vier pra cá, o meu não tá na reta, porque pelo menos eu viro pra empresa e falo, ó, o maluco lá devolveu o dinheiro. Ninguém gostou, foi uma desgraça, mas ele devolveu o dinheiro. Mas também quando eu olho pra minha primeira palestra, Camila, eu ia falar que eu ia até te mostrar o link, mas não vou te mostrar. Tenebrosa, assim, quando eu fui fazer uma comparação entre eh, a razão e a emoção, e aí eu coloquei lá uma balança, coloquei Aristóteles, não sei o que lá, eu troquei os lados da balança. Eu só reparei hoje. Isso foi lá em 2019, quando eu fiz o meu evento. Então, eu olho para aquela palestra e falo, nossa, eu não conseguiria vender esse treco. Ainda bem que eu passei por lá e tô aqui hoje. Então, no final, a gente sempre olha o Instagram do outro, se compara com o outro. É. Mas eu acho que a ideia de superar você mesmo a cada momento é a melhor que você pode, é a melhor régua que você pode ter. Eu sou apaixonado, pra mim é um filho a palestra Gente Feliz dá Lucro e Não Enche o Saco. Pra mim, assim, é a obra-prima da minha vida. Eu acho que foi uma ideia, e aí eu vou ser bem arrogante, tá? Eu acho que foi uma ideia genial colocar evidências pra explicar o que é a experiência do cliente. Eu acho que colocou na hora certa a história da Bárbara no final da palestra. É uma palestra que eu nunca recebi uma nota média menos do que 9,8. E aí temos um problema. E a próxima? É. Vai ter que ser boa. Porque senão vai ser aquele músico de uma música só. O cara que estoura só com uma música e depois morre. Então agora o desafio é maior. E aí quem é que tá me matando? Cara, sou eu. É a minha comparação comigo mesmo. É foda mesmo. Mas o que que eu faço comigo? Acho que a primeira coisa que me fez evoluir como ser humano foi entender as coisas que eu não sei. É os meus Puta, gaps. genial. Porque é o seguinte, beleza, eu quero chegar a ser uma empresária. Todo mundo quer, mas o que que eu preciso ter que eu não tenho para poder chegar lá? Então, eu acho que eu fiz esse exercício, eu falei, poxa, eu preciso aprender a falar inglês, eu preciso aprender a ter inteligência emocional para poder ficar calada, porque eu sou muito, né? Eu tive que entender os meus gaps. E eu acho que às vezes é muito difícil você entender que você também erra, que você precisa melhorar, que você precisa evoluir. E isso que faz a gente se tornar um profissional melhor, é entender o que eu preciso hoje para estar melhor amanhã. E aí segue. Eu acho que antes de qualquer coisa, é o que não fazer. É pra onde não ir. É o que eu não sei. Porque aí eu acho que você coloca um pouquinho o pé no chão, sabe? Então, eu falo isso pra Bárbara, eu falo isso pros meus clientes, eu falo, cara, ainda bem que você me contratou como palestrante, porque eu sou engenheiro de formação, eu não era um engenheiro, nossa, fenomenal. Acho que eu era um engenheiro ok. Eu trabalhei com marketing, eu fui head de agência de marketing, eu era head da agência interna da empresa, que atendia as próprias demandas da empresa. Eu não acho que eu entreguei um trabalho, nossa, fenomenal, incrível. E, na verdade foi não ser bom em nada disso que me fez falar, meu, eu tenho que ser bom em alguma coisa. Porque eu tava começando a desconfiar que eu não gostava de trabalhar. Porque a engenharia fui lá, me formei, não é bom, não gosto. Marketing, fui lá, trabalhei, consegui emprego. Porra, também não sou bom, não sou feliz. Começou a bater a desconfiança, né? Será que eu não gosto de trabalhar? Talvez seja isso. Será que eu sou vagabundo? E aí veio a ideia, e eu fui criado como, né, numa religião que traz essa questão da comunicação e que ensina a comunicação desde criança. É um negócio que eu gosto de fazer, talvez eu seja bom nisso. E acho que primeiro saber o que você não é bom, porque é nesse negócio que você não é bom que você tem que trabalhar. Vou lá aprender inglês, vou lá aprender o que quer que seja. E no que eu sou bom, Eu vou eu intensificar. fortaleço. É exatamente isso. Então, já que a gente já foi motivacional, eu tentei fugir. Tentei fugir. Acho que foi uma indireta da Camila pra mim, mas tudo bem. Vamos falar de CX. Vamos. Vamos falar de técnica. Antes de você falar de técnica, eu tava com um Vocês assunto estão aqui. vendo que é ela, né? Não, É ela. antes de falar de técnica, eu tava vendo um assunto que é tipo assim, as pessoas falam assim, ó, se eu fosse dar uma dica para as pessoas, é entender que o que que faz as pessoas ser um sucesso, chegar onde tá e permanecer por muito tempo, né? Que as pessoas falam assim, do 7X, que as pessoas ficam muito curiosas sobre o 7X. Como assim? Tem 5 anos, 6, a gente vai para a 6ª edição online, a gente não perde o público. Eu acho que um recado muito importante que eu senti que queria dar aqui para vocês é lembrar que a vida é uma roda gigante. Que às vezes a gente tá em cima e outras vezes a gente tá embaixo, e que a gente precisa estar todo mundo igual, sabe? Sem arrogância, sem soberba, entender que todo mundo faz parte do meio e que todo mundo que desce, que sobe um dia desce. Então eu acho que esse é
queria deixar essa parte motivacional antes de entrar aí no técnico. É. Que é sempre manter o pé no chão, Porque sabe? o motivacional também é importante. Muito. Mas você sabe que eu acho que isso é tão importante quanto você se identificar e saber para onde você vai. E a arrogância, ela é perigosa. Porque. E tudo bem, se você descobre o que você é ruim, muito bom. E aí você descobre o que você é bom. Né? E você é uma excelente empresária, palestrante, comunicadora, manja de CX. Eu acho que eu mando bem no palco. E aí, nessa minha caminhada para ser minimamente relevante no mercado, uma hora eu. Foi ano passado. Uma hora eu olhei e falei assim, cara, eu sou bom. Eu sou bom. E eu tava numa mentoria com a Mariana com Y. E aí ela falou assim, Bruno e mentorados, é uma mentoria não de palestra, tipo, vou te ensinar a palestrar. É uma mentoria de, você já palestra, vou te ensinar a vender. E ela falou assim, olha, eu vou ter uma representante do Banco Pan, Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos, lá atrás e tal. E vocês vão apresentar a sua palestra em 10 minutos. E ela, que contrata palestrantes normalmente, vai te dar o feedback. E quem sabe ela contrata você. Né? Um de vocês, ou todos vocês, não sei. Era uma oportunidade que ela estava tendo. E eu já tinha ido para alguns clientes grandes, então eu tava me achando o rei da cocada preta. Eu tava falando, eu sou muito bom, vai ser muito tranquilo. E aí eu preparei lá, 10 minutos. E aí eu tava lá torcendo para ser o primeiro. Todo mundo nervoso. E eu quero ser o primeiro. Na minha cabeça, eu quero ser o primeiro, vou arrasar, porque eu vou ser o primeiro. E aí, eu faço o primeiro, depois eu vou no banheiro, tomar água. Já tenho que tirar isso aqui da frente agora. E no que tanto quis ser o primeiro, fui o primeiro sorteado. Olha. Bruno, você é o primeiro. Falei, tá bom, eu sou o primeiro. Sou foda. Online, tô foda, de casa, chá comigo. Aí ela falou, vai. E no vai, eu esqueci tudo. Eu esqueci tudo. Eu não fiz a minha apresentação, que é de praxe, até a Bárbara. Até a Bárbara, minha esposa, sabe de cor o meu começo da minha palestra. Eu esqueci tudo. E aí eu acho que eu sou bom em bromar, e aí eu enrolei os 10 minutos, falei o que eu tinha que falar, falei de CX, mas foi uma bosta. E aí acabou, tava branco, assim, paralisado. E a menina do Banco Pan deu o feedback dela. Terrível. Não, não sincero. Não, mas ela tava lá pra isso. E aí ela falou coisas básicas, coisas óbvias pra qualquer palestrante. E aí eu engoli a seco, passou pro próximo, eu desliguei a câmera. Cara, eu chorei que nem uma criança, porque na minha cabeça caraca, é a única coisa que eu sou bom e eu fiz esta merda. E se eu não tiver isso, eu não tenho mais nada. E aí, a Mariana com Y, assim, de uma sensibilidade gigantesca, ela viu o que aconteceu, imediatamente ela mandou mensagem e falou assim, Bruno, você tá bem? Eu, tô bem. Fui contar pra ela só depois. E pra mim, a lição sobre isso é justamente o que você falou. A vida é uma roda. Uma hora você tá em cima, uma hora você tá embaixo. E a lição pra mim é, não tem como você subir num palco online ou presencial e não estar nervoso, e não estar apreensivo. Minimamente, porque é responsabilidade com quem te contratou, responsabilidade com quem te deu uma chance de estar naquele lugar. E aí, desde então, eu continuo em todas as palestras nervoso para um cacete, porque eu acho que ficar nervoso te mantém com o pé no chão e deixa a arrogância longe. Então, acho que se eu aqui, me auto-perguntando, pudesse dar uma dica bota a desgraça do ego no lugar, porque a hora que essa merda explodir, é você que vai ficar por baixo. Não, eu sempre digo isso. Eu acho que entender que a vida é uma roda gigante faz toda a diferença na sua jornada. E eu acho que é por isso que eu tenho muitos contatos, né? A pessoa falou de network antes de começar, tava falando sobre network, todo mundo fala, tu é a rainha do network. Eu nem me considero, mas eu acho que o porquê que eu tenho tanto contato é exatamente por esse motivo, de sempre estar com o pé no chão, de tratar as pessoas direito, de não só querer sugar,
né? Porque normalmente as pessoas querem fazer network. Ah, como é que você pode me ajudar? Me ajuda aí, você pode fazer isso, mas nunca tá preparada a dar. E eu sou muito daquela, tipo, não, consigo, vamos fazer. Eu acho que é uma via de mão dupla, sabe? Também acho. E acho que é isso que faz a diferença na jornada da Eu pessoa. acho que, eu não sei, pode ser sincera, o online foi você que me convidou ou foi eu que me convidei? Acho que foi a Camix que falou de você pra mim. Ah, A Camix deve ter falado da sua palestra, falou assim, esse ele é muito bom, não sei o quê, e aí foi. É. Porque eu acho que de evento presencial, uma das primeiras vezes que eu fui convidado sem ter que ser cara de pau, foi quando você me ligou. Eu lembro onde eu tava. Eu tava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando você me ligou pra falar de ser mestre de cerimônias do CSX Week presencial. E, cara, eu tava eufórico e, cara, isso foi muito legal. Vamos falar de CX. E tu saber que pronto, esse pra mim é a parte mais ruim Qual a parte mais ruim do CSX Week, Camila? É dizer não pra palestrante. Cara, você não tem noção a quantidade de palestrante que chega. De pessoas querendo palestrar, de pedindo uma oportunidade. Como é que as pessoas vão me conhecer se você não me der uma oportunidade pra mim? A maior dificuldade. Você já teve que falar alguma verdade, assim, do tipo... não, acho que você não vai falar assim, mas não porque você é ruim, acho que não, mas você tá o cara, mas você vê que o cara é ruim, é ruim. Então, Você faz uma curadoria, mas o cara é ruim, como é que você fala pra ele que ele é ruim? Então, na verdade é o seguinte, existe um critério na curadoria. A curadoria é grandes executivos de grandes empresas. Então, para você poder ir para a curadoria, você precisa ser de uma grande empresa e ser um C-level, né? Um executivo. Então, quem não é de uma grande empresa e não é um C-level, ele já, teoricamente, ele já nem passa. Só passa pessoas que não é C-level ou de grande empresa, são pessoas que realmente se destacam no mercado. Que eles são os voice, são as pessoas que se destacam no mercado, que traz já uma boa palestra e eles são convidados a participar, porque ele já é conhecido. Já gostei, fui uma exceção. Foi. Eu gosto de ser exceção. A Camix, a Top 1, sempre Top 1, Cláudia Vale. Então, são os voice, são as pessoas do mercado que as pessoas já validaram, que falam, pô, tem que trazer essa pessoa para cá também. Então, esse é o... Então, eu nunca digo... Na verdade, eu nem posso dizer que a pessoa é boa ou ruim, porque eu nem assisti a palestra dela. Então, ela precisa estar nessa curadoria. O que acontece é o seguinte, por exemplo, já chegou, Camila, uma palestra de algum executivo que estava ruim? Já. E aí? E aí eu chego para a pessoa e falo, olha, aqui... Você é ruim. Não, claro que não. Não é que ele é ruim. A gente chega para a pessoa e fala assim, ó, aqui é um palco, você tá se vendendo. Então não é só porque é um nosso evento mas é como você se vende. Então acho que a forma como você gravou o conteúdo, a forma como você se expressou, não condiz com o padrão do CSX Week. Sugiro você regravar, fazer um novo, então a gente vai nesse E as pessoas sentido. aceitam bem? Elas gravam de novo? Aceita, regrava de novo, porque é eles mesmos, né? Mais do que o CSX Week, a pessoa tá se vendendo ali. Claro, então, claro. Eu falo, olha, claro que se ela falasse que não, eu falo, então beleza, a gente não vai poder passar, porque não tá no critério. Mas eles sempre gravam e sempre agradece, feedback. É bom. É bacana. É bom quando alguém pode te dizer o que dá pra melhorar, né? E acho que isso é Isso, vital. a gente sempre assiste antes, sempre. Antigamente a gente assistia todos antes, né? Hoje a gente já tem uma equipe, mas eu assisto todas as palestras na semana do evento. Então, todas as palestras eu tô ali, eu tô no chat, quem tá falando sou eu mesma, eu tô ali conversando com o pessoal, mas é por conta nesse nível, tipo assim, por que as pessoas param pra assistir? Porque sabe que é boa. A partir do momento que eles começaram a assistir palestra ruim, ele vai perder um nível. Você vai perder o nível e o evento vai acabar. Exatamente. Eu ia pra CX, mas eu quero te perguntar uma coisa importante. Conheci o Eric. O Eric, um lord, um gentleman. E como é que o Eric entrou nessa brincadeira? Você conheceu ele primeiro como sócio? Primeiro como love? Paixão, eu chamei de paixão. Ou foi junto? Ou foi uma paixão enlouquecida? Como é que foi? Paixão enlouquecida. Paixão. Gente, foi muito engraçado, porque é o seguinte, eu já tinha 30 anos, já morava sozinha, já tinha minha independência, e não acreditava nesse negócio de paixão. Não acreditava no amor. Não acreditava no amor, só não acreditava naquela coisa cega que as pessoas diziam, que, eu vi, meu coração bateu mais forte, isso eu não acreditava de jeito nenhum. Só que eu conheci Eric, gente. Conheceu onde? Evento de trabalho? Cara, ele era meu chefe. Rapaz, que perigo. Ele era meu chefe na época. Na construtora? Não, eu tinha saído já e tinha conseguido um emprego. Foi Eric que fez eu empreender. Pronto, aí, mozão.
Foi o seguinte, ele era meu chefe, só que eu falei, cara, eu sou muito trabalho no futebol clube, né? Onde você ganha o pão, você não pode comer a carne. Exatamente. E ele também é muito profissional, você conhece e tal, só que eu sou destabanada. E quando a gente vai... Toda vez que ele contratava, toda vez que tinha um funcionário novo, ele levava esse funcionário pra almoçar junto com todo mundo. E eu fui cair, sabe? Tropecei, Ai, peguei que na mão delícia. dele, assim, aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Sabe aquele negócio de novela? Tum, 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 coração bateu. E, nossa, eu sabia que eu sentia alguma coisa por aquele homem, mas eu não falei nada, porque, né, eu sou Seu chefe. meu chefe profissional e tal. Só que, graças a Deus, ele era dono e foi convidado para ser executivo de uma outra empresa e ele saiu, ele deixou de ser meu chefe aí, meu amigo. Ah, é? Oportunidade batendo na sua porta? Foi, eu olhei para ele, olhou para mim, falei, agora nada impede. E aí foi uma paixão avassaladora. E aí, quando eu saí dessa empresa, ele falou para mim, falou assim, Camila, você pode pegar todo esse seu conhecimento e transformar ele em um negócio, pô, é muitos anos, tipo, são muitos clientes, muitos problemas resolvidos que você pode ajudar verdadeiramente outras empresas. E foi ele que me ajudou. E ele tem umas ideias geniais, eu tenho a capacidade de execução. Ele tem ideia e eu tenho execução. Então, por isso que surgiu essa parceria. É fácil trabalhar com o marido? Não. Não. No primeiro ano, a gente quase se separou, não, porque a gente se ama muito, mas assim, era muito difícil. Mas o que a gente fez? Você, que tá assim como eu, trabalha com mozão, a gente separou as atividades. Tipo assim, ó, essa aqui é suas atividades, essa aqui é minhas atividades. A decisão final é minha, da sua decisão dessa. Eu posso pedir sua opinião, você pode falar pra mim o que você pensa, mas eu decido. E quando a gente começou a definir papéis, aí ficou muito mais fácil. E parar de ego. Não é o que eu quero, é o melhor argumento. O melhor argumento vence. E aí, meu filho, a gente tem que ficar bom em argumentação, né? E foi isso. E aí foi onde a gente começou. E as ideias. O Sessions Week foi tão bacana, tão bacana, tão bacana, que ele acabou deixando essa ele tem outras empresas além da nossa. E tá comigo. Mas assim, não, seria leviana dizer que ele não foi uma parte muito principal e relevante na minha vida para a empresa. E o que acontece? Olha, vou contar. Eu tô no é porque eu olho pro Bruno, né? Eu tô no motivacional. Camila! Eu tô no motivacional aqui. Então, o que acontece? Quando eu fui empreender, eu já tinha uma vida estruturada, casa, carro, já morava sozinha, independente, e eu tinha muito medo de depender de homem. Porque minha mãe apanhava do meu pai, e eu falei assim, olha, eu nunca na minha vida vou depender de homem nenhum. E quando ele falou assim, Camila, vai empreender? Eu falei, cara, e agora? Como assim? E se eu não tiver dinheiro no mês seguinte? Se eu gastar toda a minha reserva, eu vou depender de homem, não tô acreditando. Então, para mim, era muito difícil pensar na possibilidade de um homem me ter que me bancar. Só que o pior de quando você fala assim, olha, quando eu decidi empreender, os melhores empregos, os maiores salários bateram na minha porta. E salários que você fala, pô, velho, é difícil de recusar um salário alto. No mercado hoje em dia é difícil de recusar. E eu falei, não, eu vou me dar essa chance. E Eric, ele não me ajudou financeiramente, graças a Deus eu não precisei dele financeiramente, mas emocionalmente, se eu não tivesse o apoio dele, ajuda, visão, a estratégia, o apoio emocional, e a sinceridade dele, porque ele chegou... Eu fiz uma palestra, ele falou assim, e aí, amor, como é que foi minha palestra? Ele foi uma catástrofe, Camila. Catástrofe, ele usou essa palavra, ele foi paixão séria, sério. E aí, ele é muito sincero comigo, e eu acho que o lado bom é porque dificilmente você vai conhecer pessoas verdadeiras que vai dizer pra você onde você realmente precisa melhorar. Nossa. E ele... Então, assim, o feedback do Eric, pra mim, já ganhou uns 10 pontos agora, que eu recebi dele. Então, eu já fiquei mais feliz. Ele fala assim, olha, Camila, se eu não falar pra você, quem é que vai te falar? Se eu não te dar aqui esse toque, as pessoas não falam, as pessoas não vai te dizer. Então, assim, eu fui crescendo muito através dele e sou muito grata por ter ele na minha vida, assim. Ele fez total diferença. Ah, que momento bonitinho. Você tá vendo? Eu te disse que o brilhantismo deste podcast é a gente mirar num lugar e a gente acertar em outro. Entendeu? Mas pra não... Porque uma galera vai falar, bom, Camila do CSX Week, Bruno... Palestrante de experiência do cliente e do colaborador, que por acaso tem usa um negocinho motivacional, deve sair alguma coisa da experiência do cliente.
Agora, temos alguns minutos. Vamos rapidamente. Bora. Ali na superfície, pelo menos, Nos tocar. 45 minutos do segundo tempo. Exato, vamos tocar neste âmbito da experiência do cliente. Você ajudando empresas, capacitando colaboradores, capacitando pessoas para a experiência do cliente. Eu vejo que hoje a grande confusão que há quando se fala em experiência do cliente, e até a gente falou sobre isso na mentoria lá dentro do HJ Conference, é confundir experiência do cliente com atendimento. Atendimento está dentro, mas não é experiência do cliente. Como é que você vê isso? Como é que você explicaria para um leigo, para quem não entende, o que é a experiência do cliente? Eu acho essa a parte mais difícil. É por isso que eu meti evidências lá, para que as pessoas entendam na prática, né, com uma comparação, o que é a experiência do cliente. Como é que você explicaria o que é a experiência do cliente? Eu vou explicar de uma forma muito fácil. Muito fácil, que todo mundo vai entender. Eu tenho um negócio que eu falo assim, todo mundo pergunta para mim, Camila, qual a diferença de sucesso do cliente e experiência do cliente? E eu vou explicar a diferença do sucesso, experiência, e todo mundo que tá aí vai conseguir entender o que é a experiência do cliente e o que é sucesso do cliente, que eles são distintos, mas para ser sucesso, eles têm que andar junto. Acho que você já me ouviu falar do salão de beleza, né? É uma coisa que eu sempre falo, porque é muito prático e muito rápido de todo mundo associar. Sucesso do cliente. O que é sucesso do cliente? É quando eu vou num salão de beleza, o ar-condicionado não tá funcionando, vão lavar meu cabelo, me molha inteira, o secador, a pessoa chega, queima, sabe quando passa? Mas quando cortou meu cabelo, eu amei. Eu tive sucesso. Mas eu não tive experiência. Mas o que eu fui fazer lá foi cortar o cabelo, eu tive sucesso. A mesma coisa pode acontecer ao contrário. Eu posso ir num salão de beleza, ar-condicionado, cafezinho, quando lavo faz aquela massagem maravilhosa de meia hora. Só que quando cortou o meu cabelo, eu não gostei. Então, eu tive experiência e não tive sucesso. Experiência, o cliente está em todo ponto de contato com o seu cliente. Ou seja, toda vez, desde o momento que ele vê sua marca, desde o atendimento, do pós-venda, do tudo que tá na jornada do cliente, ele faz parte da experiência do cliente. E o sucesso é você entregar aquilo que você se propôs. Então, eu acho que é uma forma rápida das pessoas entenderem o que é a experiência. Caramba. É a jornada ali. Caramba, Camila, eu falei que já tinha falado, mas eu nunca tinha ouvido essa história de você, essa comparação. Eu achei genial. É bem simples. Simples e genial, porque é um jeito fácil de explicar. E o sucesso do cliente fica cada vez mais ligado ao básico bem feito, que é entregar o que o cliente quer. E aí tem uma frase que eu já ouvi diversas vezes de diversas pessoas, Gisele Paula, Camix, enfim, acho que todo mundo que fala da experiência do cliente fala isso, que é: o cliente não quer ser encantado o tempo inteiro. Há uma banalização da palavra encantamento, que não, eu quero encantar meu cliente. Eu quero encantar meu cliente. Entrega primeiro, meu amigo. Eu quero encantar meu cliente. Amigo, calma, assim, e eu acho que isso é um perigo, porque se você mira no encantamento todo o tempo, esse encantamento vira expectativa. E aí ele passa a virar o básico. E eu acho que e aí, óbvio que isso é com estratégia, mas esse é o grande problema que a Disney enfrenta, por exemplo. Já que todo mundo adora falar de Disney. Cara, tem gente que eu conheço que vai pra Disney e deixa o picolé cair no chão de propósito, pra ver se alguém vai dar um novo. Tu tá sacanagem. Porque é o magical moment. Porque eu quero ver se eles vão me tratar bem assim. Então, tantas histórias se contam, tanto se fala do encantamento de fazer mais do que é necessário, que esse mais do que necessário acaba virando expectativa. Eu tenho uma fórmula, sou engenheiro, então eu criei uma fórmula da experiência, que é: a experiência do cliente é igual a expectativa menos a realidade. Então, se o cliente espera 8, recebe 8, tá tudo ótimo. fez sua parte, isso é sucesso do cliente. Se ele espera 8 e você entregou 7, aí tem um problema, né? 7 menos 8 é negativo, toma uma experiência negativa. Agora, se ele espera 8 e você entrega 9, tá positivo. Isso é bom, mas cuidado. Porque se essa entrega de 9 virar o novo padrão, na próxima vez ele não vai esperar 8. Ele vai esperar 9, você tem que elevar a entrega. É o meu 7x Week. Eu pretendo no 9, eu tenho que superar a entrega desse 7x Week todo ano. Não é simples assim, né? Não é, mas é desse jeito que funciona. Eu acho que você falou
faz total sentido. Não banalizar a experiência do cliente. Eu acho que as pessoas estão tão preocupadas em fazer o uau que tá esquecendo o básico. Né? E aí, faça o básico bem feito que já tá entregando uma boa experiência. Eu sempre acredito muito nisso. Você vê isso nas empresas hoje? Você vê que elas estão mais preocupadas com o uau e acaba esquecendo de fazer o arroz com feijão do dia a dia? Cara, pra ser muito sincera, as empresas estão muito preocupadas em vender. Elas estão preocupadas em vender que elas não conseguem ver mais nada. E aí, o que eu diria para as pessoas que... E aí, quando elas querem ver alguma coisa, em vez de, beleza, vamos arrumar processos, vamos entender minha casa para poder analisar, eles já querem fazer o uau. Ah, mas eu quero fazer um uau. Mas, pô, você nem entende como é que é o processo, você nem entende por que seus clientes estão com você. Me responde, por que seu cliente está com você até hoje? Você sabe me responder? Ah, porque eu sou bom. Será que é isso mesmo? Vamos entender, vamos fazer uma pesquisa? Então, assim, isso que acontece. Eles estão focados em vender, porque é o ganha-pão, né? Pequenas e médias empresas. E quando pensa em fazer uma coisa, já quer fazer algo extraordinário. E eu falo, poxa, não adianta fazer algo extraordinário, que é um tiro no pé. Tu entrega uma coisa uau, mas tu não tá entregando o resultado ali na ponta. E o que adiantou? E aí... E experiência do cliente é muito mais sobre analisar os dados e entender o processo e fazer bem feito com constância do que você... Uau. Exatamente. Eu acho que exatamente isso. É processo. Ah, o que é a experiência do cliente? É um processo. Exatamente isso. É emocional, mas foi feito um processo para que ele seja emocional. Exatamente. Não, é como uma palestra, né? Você tem que entregar. Não, e aí eu falo brincando, mas é verdade, que você pode usar o emocional desde que ele faça sentido dentro do processo, né? Então, evidências, a história triste. Se for só isso, não faz sentido. Não conecta. Não conecta e não entrega nada, não entrega valor. E eu sempre falo, eu repito isso aqui várias vezes, que se for para dar uma aula, eu chamo um professor, eu chamo o ChatGPT. O ChatGPT fala agora, pessoal, me dê uma palestra sobre a experiência do cliente. Ele vai fazer, você dá play e ele fala. E a voz é até humanizada, fica até bonitinho. Né? E você não vai pagar nada, você vai pagar $19. E é isso. Agora, se você contrata, né, se alguém contrata uma palestra, você tem que proporcionar alguma coisa diferente de uma aula. Alguma coisa que conecte, que seja emocional. Cara, o cara mais técnico que eu conheço Ricardo Pena, já falamos dele aqui. Ele tá aqui na minha frente, o livro dele. Aí eu lembrei dele umas 30 vezes hoje. Eu acho a palestra dele técnica, mas ele conta história engraçada, ele conecta com o público, ele mostra como a coisa acontece. Então, não é simplesmente uma aula. E quando você olha também para as palestras no CSX Week, você vê que são executivos, mas aqueles que se destacam são executivos que contam uma história que conecta, que tem emoção, que tem o conteúdo, mas o conteúdo vem bem embalado, né? E eu acho que isso vale para a palestra e vale para a experiência do cliente. A coisa tem que vir bem embalada por conta do processo. Faz sentido? Total sentido. Eu acho que as pessoas elas estão tão preocupadas em só ver o sorriso da ponta que esquecem de dentro, né? E uma coisa mais importante de tudo, que antes de você entregar a experiência para o seu cliente, você precisa entregar para o seu colaborador. Porque não adianta nada você entregar lá e seu cliente está aqui frustrado, seu colaborador está frustrado, está chateado, está com raiva. Tu está tentando entregar a melhor experiência, só que o seu colaborador está com puto com você, né, vamos dizer assim, e aí ele estraga a experiência ali na ponta, por quê? E aí eu volto ao meu padrão lá, eu só posso entregar aquilo que eu dou. Se eu quero dar experiência para o meu cliente, eu preciso entregar experiência na minha empresa. Então, até mesmo antes de você pensar em entregar um uau para o seu cliente, comece pelo de dentro, porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Maravilhoso. Não preciso nem falar mais nada, porque é exatamente essa a minha tese. Ninguém entrega o que não recebe. Primeiro você tem que entregar pra dentro pra poder entregar pra fora. Camila, muito obrigado. Que pena que acabou. Muito bom estar com você. Sempre excelente. Aqui em São Paulo, no evento do Reclame Aqui, lá em Recife, no CSX. E nos veremos em breve. Não sei se você vai no HJ, mas se você quiser ir, já tá eu te boto lá, entendeu? Tô com os poderizinhos lá. Tô gostando. Se você quiser, eu te coloco lá. Mas a gente vai se falando com certeza e presencialmente em outubro. Já quero fazer o convite. Faça o convite. Eu não sei quando vai ir pro ar, mas se tem um online agora. Vai ser. Será que é antes do online? Quando que é o online? Dia 23 de 23 a 28 de junho agora.
23 e 28 de junho. A gente pode mexer uns pauzinhos pra ir antes, né? 23, 28 Então de vai, junho, pode 50 convidar. palestras maravilhosas, mais de 50. E o CX Week 100% gratuito online, não paga nada, vai lá, gente, conteúdo de alto nível, de verdade. E o presencial, dia 22 e 23 de outubro, primeiro dia no Castelo do Brennão, segundo dia no Porto Digital. É um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, então vale muito a pena. Eu espero vocês lá. Então é isso. Obrigada, Bruno. Obrigada a vocês. Obrigado, Camila. Obrigada, Era, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E esse foi mais um episódio do Era Uma Vez Podcast. E a gente tentou falar de experiência do cliente a fundo, mas no final a gente foi muito além, porque a gente falou do core, do centro da experiência do cliente, que são as pessoas, que são os profissionais que constroem essa experiência, que é você que está assistindo. A gente brinca com o motivacional, mas o motivacional não é nada mais do que o motivo, a razão pelo que você faz, o que você faz, o que te move a fazer. E aí eu sempre bato nessa tecla aqui, é sempre o que move as pessoas é sempre a felicidade. Querer ser feliz, querer construir alguma coisa, querer ganhar mais dinheiro, porque no final é isso que as pessoas acreditam e vão levar elas à felicidade. A felicidade é uma ferramenta para a gente chegar no sucesso que a gente almeja e não o final da história, de fato, e experiência do cliente, sucesso do cliente, marketing, tudo que está envolto no mundo dos negócios tem absolutamente tudo a ver com essas pessoas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E lembrando que este podcast é um oferecimento da Era, voz, mensagem e inteligência artificial para você cuidar dos processos que o seu colaborador faz, melhorar a experiência dele, para ele atender de maneira mais fácil e aí sim impactar a experiência do seu cliente na ponta. Para saber mais como a Era faz isso, www.era.com.br. Não esqueça de se inscrever neste canal, de botar lá o dedinho no botão curtir, de deixar um comentário elogiando, xingando este host. Não xinga a Camila não, senão a gente vai brigar com vocês. E eu te vejo no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.